foi muito difícil, assim, tipo, foi uma época muito foda da minha vida, de, tipo, ter que tomar remédio para dormir, ter que ir no psiquiatra, sabe? Esse tipo de coisa. Eu comecei a desenvolver um burnout mesmo, eu fui diagnosticada, burnout. E aí eu sonhei, eu tive um sonho que eu falava para uma pessoa. Olá Brasil, para aqueles que não conhecem, muito prazer, eu sou Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e no Publicitário na Gringa de hoje a gente vai falar sobre sabático na gringa com uma profissional foda e que eu admiro demais, a escritora, criadora de conteúdo e gerente de marketing, Fernanda Henriques. A Fê já trabalhou fora tanto no Panamá como na Inglaterra, o que por si só já seria uma experiência suficiente para fazer um episódio inteiro aqui, mas ela também tem uma outra história muito legal de fazer um sabático viajando o mundo para estudar inovação, e é justamente sobre essa história incrível que a gente vai conversar aqui no papo. Como surgiu a ideia, quais foram os perrengues, quais foram os aprendizados, enfim, um guia completo para você que está pensando em tirar um sabático, mas ou não tem coragem ou não faz ideia como fazer isso. Então, se você está pensando nisso, se esse é seu sonho, fica com a gente até o final desse papo que eu tenho certeza que você vai gostar. Só um recadinho rápido antes da gente entrar no papo, é que a Fê, além de tudo isso que eu falei, ela também tem um canal aqui no YouTube e eu dei uma entrevista no canal dela, da mesma forma que ela está dando uma entrevista aqui. Então, terminando o papo aqui, já cola no canal dela, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para dar uma olhada no que a gente falou e conhecer um pouco mais do canal dela, que eu sou fã e é incrível. Mas enfim, acho que já estou falando muito, vamos logo para esse papo para ver o que a Fê tem para contar para gente. Fê, que prazerzaço ter você aqui no Publicitário na Gringa. Você sabe que sou muito, muito fã do teu trabalho e uma coisa que eu acho que você não sabe é que você foi a primeira expatriada que eu conheci na minha vida e também o primeiro trabalho remoto. Quando eu ainda estava começando na P&G de estagiário, a gente tinha uma reunião e daí eu falei, Fê, posso pegar uma Handa? Ele falou, não, Mar, eu estou no Panamá, então a gente vai ter que fazer por call. E eu lembro que eu falei, nossa, que doido, porque nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, muito legal ter você aqui no canal que eu falo justamente com expatriados, né? E eu, hoje em dia, como expatriado. Então, seja muito bem-vindo ao Publicitário na Gringa e tenho certeza que vai ser um papo muito legal. E obrigado de novo por aceitar o convite. Ah, que legal, adorei essa história. Eu não sabia dessa história que eu estava lá no Panamá. Gente, isso tem tipo uns 10 anos já, né? E era bem Sim, diferente tudo. A gente não usava essa coisa de Zoom e tal, era tudo na base do call. Mas que bacana, eu exato. também estou super feliz, também admiro pra caramba você. Quando eu comecei o canal, a gente fez uma ligação, até te mandei um presentinho depois Obrigado, Fê. para Adorei. te Até hoje uso aquela agradecer. camisa. Ai, que Sim. bom. Mas estou muito feliz. Obrigada pelo convite, Má. Boa. Então, como você comentou do canal, antes da gente entrar na sua carreira internacional e as suas experiências morando fora, tal, me conta um pouco. Eu, obviamente, sou super fã do seu canal no YouTube, mas para quem não conhece, conta um pouco o que é o seu canal, o que é que você fala nele e de onde é que surgiu a ideia de criar esse canal. Bom, hoje em dia o canal se chama Fernanda Henriques, muito criativo, né? Que no caso é o meu nome, e eu falo hoje no canal sobre o fato da gente não estar tão satisfeito e se sentindo pleno com o trabalho que a gente faz, em geral no mundo corporativo. Eu sinto que tem muita gente que está começando a entender que isso acontece com ela, tem a questão do burnout, que a gente está vendo cada vez mais. Então, o canal, ele fala dessa insatisfação. O meu objetivo não é falar para as pessoas o que fazer com essa insatisfação. Eu acho que tem outras pessoas que fazem isso. Se você precisa fazer uma mudança de carreira muito mais customizada, eu acho que tem coaches bons, os que são bons para fazer isso. Mas, Sim. porque tem muitos que não, mas muitos que sim. E o meu canal é para falar para as pessoas que elas não estão sozinhas e falar sobre isso de uma forma que não seja um tabu. Eu acho que falar que a gente não está gostando do nosso trabalho, sendo o nosso trabalho dentro de uma grande empresa, daquele escritório de 33 andares, sabe, com aquela coisa envidraçada, chegar e falar, putz, não acho que esse seja o meu ambiente, ainda é muito tabu. Então, o meu objetivo no canal é falar para as pessoas que, olha, não é tabu, tá acontecendo, e estamos junto aqui, ó. Vou contar para vocês o que eu venho aprendendo. E aí vem de onde nasceu o canal, né? Eu estou estudando sobre isso, sobre as pessoas estarem insatisfeitas, sobre burnout, sobre o trabalho prejudicando a saúde mental das pessoas já há 2 anos. E eu venho estudando isso de forma independente, assim. Eu comecei a me interessar pelo assunto, até por eu ter passado por tudo isso, e eu comecei a ler
livros, ler artigos sobre esse assunto, e foi assim que as coisas foram nascendo. O canal, no começo, ele se chamava Next Stop Innovation, e ele veio de uma viagem que eu fiz em 2018, que eu fui para 12 países diferentes, que é uma coisa que a gente vai falar aí na entrevista, que eu fui para estudar inovação, assim, eu tirei um sabático de um ano, e eu fui sozinha para 12 países, para a China, para a Coreia do Sul, para a Etiópia, para os Estados Unidos, para a França. Eu fui para vários lugares para estudar. E o foco dos meus estudos era a inovação. E na época que eu fui, em 2018, eu não usava nem o Instagram, assim, eu não era uma pessoa muito de mídias sociais e tal. E todo mundo me dizia, nossa, assim, as pessoas falavam, eu quero ir com você, divide isso. E aí, putz, eu comecei a usar o Instagram, mas bem mais ou menos, assim. Criei um blog que se chamava Next Stop Innovation, e a ideia era ser isso mesmo, próxima parada inovação, que era o que eu estava fazendo, que eu estava estudando. E aí o canal nasceu como um blog. E depois de eu nunca ter feito esse canal, mas assim, dentro de mim, eu queria muito ter dividido tudo que eu aprendi na viagem, eu acabei criando um ano atrás, assim, depois que eu já tinha viajado, eu acabei criando o canal, e a princípio era para falar sobre essa viagem. E aí eu contei bastante dessa viagem no canal, até um parênteses, estou escrevendo um livro sobre essa viagem, mas depois a gente fala mais. E aí eu comecei o canal faz um ano e comecei a dividir conteúdo sobre essa viagem, mas aí eu acabei parando um pouquinho, porque eu comecei a falar de tudo, assim, eu falava da viagem, aí depois eu falava da vida no trabalho, aí depois teve um que eu fiz sobre racismo, sabe? Eram temas que me interessavam e eu começava a jogar ali no canal. Só que eu comecei a perceber que eu estava falando de muita coisa, então eu tive que dar uma parada. E aí eu voltei agora, faz uns 3, 4 meses, sei lá, eu voltei com um canal com o foco de falar sobre essa questão de trabalho. Então é isso, o canal é sobre isso. Fernanda Henriques, entrem lá. Sim, Temos vídeo toda semana, quando dá. Exato, e vai ter também uma entrevista minha lá, então quem estiver Isso! assistindo aqui já está no ar, então aproveitem e assistem lá também. Mas até falando, Fê, que eu acho o tema que você fala sensacional, assim, acho que tem sim, mesmo que você dizendo que você mudou o conteúdo, eu acho que eles são muito ligados, né? Porque eu acho que toda a sua questão, e você pode falar melhor do que eu, toda a questão de você fazer um sabático tem um pouco a ver também com como você enxerga e como você experimentou o mundo corporativo, né? Tem diversos vídeos que eu gosto, mas um que eu queria deixar aqui como um que eu acho muito bacana, porque eu me fez pensar muito e é uma coisa que eu levo para mim, é o de Mac Mindfulness. Porque eu acho que é um tema muito verdadeiro, assim, é uma coisa que você, a partir do momento que você abre o olho para isso, que é basicamente quando você vê as empresas tentando fazer coisas meio tipo good vibes ou para você melhorar, mas sem tratar o problema pela raiz, né? Você começa a falar, meu Deus, tipo, você vê com outros olhos as coisas, e não é que é para jogar tudo fora, mas é para você só entender e ver como é que a gente pode ajustar as coisas, né? Então, acho muito legal todos os temas que você aborda e a forma como você aborda. Mas feito esse primeiro jabazinho do seu momento atual, vamos voltar lá atrás para onde tudo começou, né? Para quando eu chego lá, estagiário, meu Deus, tipo, essa pessoa está morando no Panamá. Como é que você foi parar lá? Como é que surge essa primeira oportunidade de trabalhar fora? Isso foi algo que você buscou ou que te chamaram? Bom, a empresa onde eu trabalhava, a parte da América Latina, tipo o headquarter assim, da América Latina, ficava no Panamá. Então, lá era onde as estratégias das marcas para a América Latina eram criadas, assim. Então, na época que eu fui, isso eu tinha 22, 23 anos, assim, faz realmente 10 anos já. O Panamá era um lugar que tinha muita gente dessa empresa e pessoas dos países da América Latina para irem alimentando essas estratégias. Eu já tinha estagiado na empresa e eu fui efetivada, eu tive meu primeiro assignment lá, né, como a gente chamava, e aí um belo dia chegou o diretor de marketing, que era a chefe da minha chefe, e ele falou assim, você já pensou em ir para o Panamá? E aí eu falei, não sei, não. Aí ele... É curioso, né? Porque antes de eu entrar lá onde eu trabalhava, eu nunca tinha ouvido assim falar muito sobre o Panamá. Eu sabia do canal do Panamá, mas nada além disso.
Só que eu acabei conhecendo muita gente que tinha ido para o Panamá, então não era mais tão um bichinho assim tão estranho, era algo mais próximo, era algo que eu sabia que talvez algum dia pudesse acontecer. Mas ele chegou meio de surpresa assim para mim. Eu tinha, sei lá, 1 ano e meio de efetivada na empresa, e aí ele me perguntou isso. E aí ele falou: é porque estão buscando para uma vaga lá no Panamá. A diretora é brasileira, então por isso que eles fizeram esse contato. Estão buscando uma mulher para trabalhar lá, porque era uma marca de coloração de cabelo. Então, eles queriam uma mulher e queriam uma mulher brasileira. E aí ele me fez essa proposta e eu fiquei de pensar. E na época eu fiquei com muito medo, assim. Eu tinha tipo Uhum. 22, 23 anos, assim. Fiquei com medo de deixar minha família. Nossa, mas o que vai acontecer? Eu sou filha única, minha mãe vai sofrer muito, sabe? Eu fiquei nessa vibe. Mas aí eu acabei aceitando ir, assim. Depois eu conversei com muita gente da empresa, assim, com pessoas que eu confiava, e todo mundo era tipo assim, vai. Não, acho que você tá na hora de ir, você é nova, vai ser bom para você. E aí acabou rolando essa história do Panamá e fui. E não me arrependo, assim, foi o meu momento de intercâmbio. Foi um dos melhores, quando eu penso assim na minha vida até agora, os melhores blocos da minha vida, sabe? Grandes blocos. O Panamá com certeza faz parte de um desses grandes blocos da minha vida, de muita alegria e muita satisfação de estar lá, de verdade. Que legal, Fê. Poxa, que É, demais. Daí, bom, é, você já falou da parte legal, da parte que foi bacana, mas, como você comentou, você era uma, uma pessoa recém-efetivada, que estava se é. mudando, tal. Me fala, qual que foi a maior dificuldade que você sentiu quando você se mudou? E pode ser tanto na parte pessoal, de, sei lá, encontrar trabalho, encontrar casa para morar, como coisas do trabalho mesmo. Qual que foi para você a maior dificuldade que você encontrou lá? Bom, o Panamá é um país bem pequeno, né? Você já foi lá. Sim, Você sabe que o Panamá ele é um país bem, bem pequeno. E eu estava acostumada, apesar de eu ter nascido numa cidade pequena, eu nasci aqui em São Vicente, hoje eu moro em Santos. Na época, eu já estava em São Paulo, morando desde a faculdade. Então, assim, chegar no Panamá, que era um lugar pequenininho, tipo, não tinha, sabe, coisas que eu vindo de São Vicente, chegando em São Paulo, eu achava o máximo que tinha teatro, um sim. monte de teatro, sabe? Que tinha parque, que tinha algumas atividades culturais, talvez a gente possa chamar assim, que eu não tinha aqui em São Vicente antes. E em São Paulo tinha, então, e no Panamá não tinha. O Panamá era outra pegada, assim, é maravilhoso, assim, eu super recomendo todo mundo ir lá visitar a cidade do Panamá. Você chega aqueles prédios e tal, mas a parte de tipo cultural paulistana, vamos dizer assim, porque obviamente que tem coisas culturais no Panamá, não tinha. Então isso acabava me deixando um pouquinho angustiada, assim. Mas acho que essa foi uma grande mudança. Mas a grande mudança para mim foi eu era muito novinha. Hoje em dia eu olho para trás e eu acho que eu era muito, muito novinha. Assim, eu saí de São Vicente, fui morar em São Paulo, numa república, mas eu tive toda a ajuda da minha família, assim, da minha mãe, para ir buscar casa e tal. Então, eu meio que já estava acostumada, assim, a morar fora, mas não tão fora, tipo, não tanto, Sim, sabe, num lugar tão distante. isso que você fala é muito verdade, porque assim, uma coisa é você, poxa, você, beleza, você está em São Paulo, mas você vai pegar o carro, vai pegar a estrada, daqui a É, pouco você está na casa dos seus pais podem ir te é, visitar, te ajudar, sei lá, tipo, comprar móvel, ou sei lá, é, ver alguma coisa, tal. Quando você está em outro país, não é assim, né? Eu também é, senti um pouco essa falta do apoio familiar se precisasse, né? Não é que a gente vai ficar com eles na sua mão toda hora, mas saber que se der alguma merda, você tem a família do seu lado, é, é sempre algo que facilita, com certeza, é, né? exatamente. Mas eu acho que para mim foi mais difícil o ir, sabe, quebrar Criar isso do tipo. coragem. Eu lembro o dia que eu fui para o aeroporto, assim, era, sei lá, se a Astrid, sabe aquele programa da Astrid, que ela Sei. faz no aeroporto, chegadas e partidas, ela ia me ver lá debulhada em lágrimas, me despedindo do meu pai, da minha mãe, não sei o quê. Foi muito mais difícil ir. Depois que eu cheguei lá, parece que assim, plaf, quebrou Uhum. e eu fui viver a minha vida. Então, acho que isso para mim, pessoalmente, também foi muito importante
de eu ter, sabe, cortado um pouquinho o cordão umbilical que eu tinha com a minha família e tudo mais, e ir viver uma vida de adulta, assim, né? Foi a primeira vez que eu fui viver uma verdadeira vida de adulta. Porque até então Sim, eu estava ainda meio que, apesar de já trabalhar, já estar formada, não sei o quê, eu ainda era meio adolescente, assim, talvez, sabe? lógico. Mentalmente, emocionalmente. E o Sim, Panamá fez com que eu cortasse esse cordão. Então foi uma coisa muito difícil, mas foi ótima que aconteceu. aham. Ah, não, eu acho que isso para nós ainda, acho que o americano ele ainda tem, que eu vejo aqui, ele tem um pouco essa É, coisa de quando ele vai para a faculdade, ele sai da casa dos pais e vai para outra é, cidade e tal. O brasileiro, principalmente o brasileiro da parte, vamos assim, do estado de São Paulo, acaba ficando bastante mais próximo da família, é, né? Então acho que quando a gente vai para outro lugar é quando a gente, beleza, tipo, agora eu sou adulto, agora eu tenho que, sei lá, tipo, é. fazer um mercado um pouco mais elaborado, comprar um aspirador de pó, sei lá, tipo, umas coisas assim. Eu acho que tem um amadurecimento de se Exatamente. jogar de cabeça, né, na vida adulta É, muito grande disso. exatamente. E eu acho que isso é uma característica muito latino-americana, assim. A gente é muito, né, da mãe, aquela mãe Sim, protetora que, sabe, carrega os filhos debaixo do braço. é E isso verdade. foi um choque, assim, que eu tive em Londres, na verdade. Mudando um pouco, né? Quase Lógico. 9 anos depois, quando eu fui para Londres agora, que foi a última vez que eu morei fora, a gente teve um primeiro encontro assim do meu time, sabe? Foi a minha chefe e e os meus pares, assim, e a gente estava conversando e tal sobre a parte da faculdade, não sei o quê. E todo mundo estava falando assim: eu meio que saí de casa para ir para a faculdade, eu trabalhava durante a faculdade, sabe? Eu trabalhei numa loja, outro trabalhou no McDonald's, outro, sei lá, trabalhou como garçom, sabe? Essas coisas que a gente olha aqui no Brasil e na América Latina e meio que, sabe? Não, eu não vou ser garçom, sabe? Essa coisa assim, eu Sim, não vou trabalhar, imagina eu, isso não é para mim. E, putz, na Europa, ou pelo menos lá onde eu estava, era muito normal que isso acontecesse. Isso é bom até, porque mostra uma igualdade, coisa que aqui, com esse abismo social que a gente tem, a gente acaba não vendo. sim, Enfim, aí elas exato. perguntaram: o que que você fez na faculdade? O que que você trabalhou? E eu, nada. Aí ela, mas como você tinha dinheiro para bancar a faculdade? Minha mãe pagou, sabe? Sim, Mamãe que pagou. E outra coisa que elas acharam muito curioso é que eu tinha estudado em escola particular, assim, ela para o pessoal lá, sabe, que trabalhava comigo, era, nossa, particular, sua família pagava, eles achavam que eu era milionária. Basicamente. Pessoal, aquela pausinha rápida aqui no vídeo, só para lembrar vocês que tem vídeo novo aqui no canal toda segunda e sexta-feira para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, não dá besteira, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. E se você já é inscrito, que é ótimo, eu te agradeço de coração, dá uma olhadinha em como se tornar membro do canal para ter benefícios exclusivos e também ajudar o canal a crescer. Mas enfim, chega de papo, tenho certeza que você já se inscreveu ou já se tornou membro. Bora voltar pro papo com a Fê. daí você comentou justamente que foi uma fase muito boa da sua vida no É. Panamá, né? E o que é que te leva a voltar para o Brasil depois de 2 anos na gringa? O Brasil, na época, ele estava, a empresa aqui, né, estava crescendo muito e muito rápido. Então, assim, as promoções aqui estavam acontecendo de forma muito mais veloz do que estava acontecendo no Panamá. Foi uma época boa, assim, economicamente para o Brasil, para a empresa também. E aí eu comecei a ficar meio angustiada, do tipo assim, mas eu vou ficar aqui, aí não vou ser promovida e não sei o quê. Sabe, Sim, olhando para trás, assim, eu acho que eu deveria ter ficado mais no Panamá. Sabe, acho sim, que teria sido bom para mim profissionalmente e pessoalmente. Mas sim. eu, na época, lá nos meus 23, 24 anos, estava vendo aqui no Brasil a galera ser promovida e eu não, aí eu fiquei naquela, sabe, naquela insegurança e eu acabei pedindo para a empresa que eu queria voltar. E aí foi por isso que eu voltei. Mas, né, são coisas que a gente faz que não dá para voltar atrás, mas tudo bem. Sim, Mas se eu voltasse atrás, talvez eu tivesse ficado mais no Panamá, assim. Não importa que aham. fulano vai ser promovido antes do que eu, assim, sabe? A gente vai viver tantos anos, para que eu vou sabe, me preocupar com isso? Mas foi por isso, Sim. assim, foi por uma insegurança de, ai meu Deus, o que vai acontecer com a minha carreira? E daí, falando tanto do momento
pré-Panamá, durante Panamá e pós-Panamá, qual que para você era... Você sentiu alguma diferença muito grande da forma de trabalhar nos dois países? E se você teve alguma dificuldade, tanto de adaptação ao Panamá, como de readaptação ao Brasil? Ah, sim, senti. Assim, a primeira grande diferença era a quantidade de horas trabalhadas. Então, aqui no Brasil, e eu acho que ainda continua assim, culturalmente você é bem aceito se você trabalha muito, se você trabalha muitas horas e o tempo inteiro e você está disponível, sabe, por e-mail durante o final de semana. Isso é muito valorizado assim na cultura das empresas, enfim. No Panamá era outro ritmo e muitas vezes eu, com a minha cabeça, né, daquela época, eu, sabe, julgava aquilo, falava, nossa, a galera vai embora sexta-feira, meio-dia, e eu tô aqui trabalhando, sabe? E essa foi a grande diferença, assim, culturalmente o que era bem aceito, sabe? Aqui era, putz, precisa trabalhar muitas horas. E lá não, lá todo mundo, sabe, tinha Early Friday e todo mundo saía sexta, meio-dia. Eu era uma das únicas, assim, do andar que ficava lá trabalhando. E, putz, eu devia ter valorizado muito mais isso, assim, a qualidade de vida que você tem de ter, sei lá, sexta-feira à tarde para você era muito boa, assim, sabe? Eu podia fazer coisas do tipo ir fazer a unha, arrumar coisa do carro que nunca vou arrumar, ou, sei lá, trocar o sapato que eu precisava trocar, sabe? Coisas assim pessoais que eu nunca podia fazer, e eu devia ter aproveitado muito mais. Eu acho que essa foi a primeira diferença. Na época eu julgava isso, mas hoje em dia eu falo, puta, meu, isso era o mais correto para mim, pelo menos, assim, sabe? Sim, Então essa foi a grande diferença. Aí voltei para o Brasil, voltei na pegada louca de trabalhar muito sim. tempo, toda hora, e almoçar na mesa, esse tipo de coisa. Daí, beleza, você passou mais um tempo trabalhando no Brasil, tal, voltou do Panamá. Mas como é que surgiu a sua vontade e acho que principalmente a coragem de fazer um sabático estudando inovação ao redor do mundo? Porque assim, hoje a gente falando, às vezes, tipo, quando a gente está falando de nós mesmos, parece até, não, você tem que fazer, tal, mas a real é que com certeza dá um medinho, dá uma dúvida, né? Como é que surgiu essa movimentação de querer se jogar nisso? Eu queria fazer. Começou com uma vontade de fazer um MBA, assim, eu queria fazer um MBA fora, mas ao mesmo tempo eu não queria mais me prender em nenhum lugar. Meu último ano, assim, trabalhando onde eu trabalhava, foi muito difícil, assim, tipo, foi uma época muito foda da minha vida, de tipo ter que tomar remédio para dormir, ter que ir no psiquiatra, sabe? Esse tipo de coisa. Eu comecei a desenvolver um burnout mesmo. Eu fui diagnosticada, burnout. Caramba. E aí eu tava assim, péssima, péssima, sabe? Você fica doente o tempo inteiro, toda hora eu tinha infecção de garganta, infecção urinária, infecção de todas as infecções que você puder imaginar, assim, eu tive. E Uhum. aí eu comecei a entender, bom, saí da empresa no final de 2017, e aí eu comecei a entender no meu processo de terapia, que é assim, uma coisa que eu falo bastante até no canal sobre terapia e tal, a importância de você se cuidar. Eu comecei a entender, cara, um MBA não é o que eu estou precisando agora. E aí, até voltando assim um pouquinho para trás, como é que surgiu essa ideia da viagem? Eu fui viajar para Punta del Este no ano novo de 2017 para 2018. E eu já tinha saído da empresa e tal, eu estava meio sem saber o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, qual que é o meu próximo passo, será que eu vou voltar a trabalhar, será que eu começo, sabe, fuçar o LinkedIn para entender o que está acontecendo aí. E aí, neste período de 2017 para 2018, que eu fui com uma amiga para Punta del Este, o meu celular quebrou. E foi assim, uma das primeiras vezes que eu fiquei sem conexão com o mundo. Eu Uhum. tava lá em Punta del Este sem, assim, entrar no Instagram, falar no WhatsApp com ninguém. Eu tava, tipo, tendo uma pausa. Acho que a vida me deu uma pausa que eu tava Sim. precisando e que por mim mesma eu não ia fazer, sabe? Ó, Fernanda, você agora vai ficar 15 dias sem conexão com ninguém. E essa minha amiga que estava comigo nesse ano novo, ela estava trabalhando, ela estava lá em Punta del Este, ela estava trabalhando, ela cuidava de uma marca de cabelo,
E ela estava, tipo, organizando evento e tal, então eu fiquei muito sozinha durante esses 15 dias. E foi uma coisa muito boa para mim. A vida, de novo, me deu esse presente e falou: ó, agora você vai ficar 15 dias sem celular e meio que sozinha para você refletir sobre a sua vida. E eu andando lá em Punta del Este e tal, não sei o quê, a praia e tal, sozinha, sozinha. E aí eu sonhei, eu tive um sonho numa das noites que eu estava lá, que eu falava para uma pessoa, eu tô indo para Hong Kong. Tipo, a pessoa falava assim: ah, o que você vai fazer nesse ano? Eu falava: eu tô indo para Hong Kong. E aí acordei. E 2017 foi um ano que começou muita questão de olha como a China está inovando, olha, sabe, os mega apps que eles estavam fazendo, ainda tem, né? Os mega apps, não sei o quê, e estava borbulhando isso. Enquanto eu estava na empresa ainda, teve uma palestra de uma diretora, a Duda, eu amo a Duda, lembra da Duda? A Duda Sim. Cireno, ela foi para a China, ela ficou 3 meses na China, pagos pela empresa, e ela ficou estagiando lá, tipo, ela conheceu o Alibaba, ela foi em várias empresas, assim, para entender isso de inovação, e ela voltou e ela deu uma palestra para os funcionários sobre isso. E eu fiquei maravilhada, assim, eu falei, nossa, que incrível. E aí acho que esse sonho que eu tive lá em Punta del Este, falando que eu ia para Hong Kong, me lembrou essa coisa da China, inovação, não sei o quê. Eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Só que ainda estava muito na ideia de vou fazer um MBA, assim. Aí entendi no meu processo de terapia, putz, MBA, será que é isso? Sabe? Você está precisando descansar, vai fazer um MBA e tal. Aí Sim. na semana seguinte eu cheguei com uma proposta pior ainda, assim. Aí eu fui pensar e tal, eu falei, nossa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender mandarim em 6 meses e vou morar lá na China para fazer estágio no Alibaba. Aí eu cheguei na minha terapeuta e falei isso, eu vou aprender mandarim em 6 meses. Aí ela falou assim, Fernanda, sabe, ela ficou meio que tentando criar alguma coisa. Ela falou, Fernanda, se você falasse que você ia aprender espanhol, francês, qualquer coisa em 6 meses, eu acreditava, mas mandarim? Aí, sabe, eu queria me jogar assim, ai, meu Deus. Sabe quando a Sim. terapeuta te dá um xelepe, Aham. xelepe? Sim. Enfim, aí eu fui pensando, putz, eu quero essa coisa da inovação, eu quero descansar e eu quero cuidar de mim. Então eu pensei, putz, eu vou fazer um sabático. A princípio era assim, 3 meses, depois virou quase um ano, em que eu vou aprender inovação pelo mundo, já que esse é um tema que eu queria. Aí eu conversei com várias pessoas, assim, com um professor da faculdade, uma amiga minha que trabalhava numa agência de publicidade em São Paulo, com várias pessoas para entender assim onde estava quente essa história da inovação. E era uma inovação muito ligada a marketing digital, a e-commerce, era isso que eu queria aprender, sabe? E aí foi assim que eu criei essa coragem e criei este roteiro para ir aprender inovação pelo mundo. E assim, Sim. falando dos blocos, né? Os grandes blocos da minha vida, tipo, o Panamá foi um, esse bloco da viagem foi um bloco transformador, assim. Eu cresci 5 anos em um ano nessa viagem. Eu me conheci de uma forma que eu nunca teria tido essa oportunidade antes. Então, Sim. foi um bloco muito importante para Que mim. legal, Fê. E entre você decidir que, beleza, vou fazer isso, e você realmente ir, quanto tempo levou? E se você teve alguma preparação, sei lá, de guardar dinheiro, ou sei lá, vender Uhum. coisa, quanto tempo levou entre decidir que ia fazer e começar a fazer? Foi muito rápido, assim, em menos de 2 meses que eu decidi que eu ia fazer, na verdade, assim, um pouquinho mais, é que teve essa coisa, né, do mandarim, não sei o quê, Sim. mas, assim, quando eu decidi que eu ia fazer isso, acho que em 2 meses eu tava embarcando. E é uma coisa que eu até recomendo para as pessoas não fazerem. É que, na verdade, eu estava querendo tanto fazer. E eu tomei o planejamento dessa viagem assim como um full-time job. Eu ficava o tempo inteiro fazendo conexões com pessoas. Assim, conheci um cara que, na história de Hong Kong, né? Conheci um cara que tinha uma startup em Hong Kong pela internet. Aí comecei a falar com ele, não sei o quê. E assim, fui criando conexões, e foi assim, em 2 meses eu estava indo. E a história do planejamento financeiro, eu acho que é uma ótima pergunta, porque é uma coisa que me perguntam bastante, assim, do tipo, eu quero sair da empresa, o que eu faço? A primeira coisa que eu falo para as pessoas é sobre o planejamento financeiro.
eu era uma pessoa que eu ganhava o meu salário e o meu salário ficava lá na conta do banco, assim, às vezes a gerente do Itaú me ligava e falava, oi, tem aqui um dinheiro, você quer investir? Eu falava, vamos, sabe, eu era uma pessoa super desligada, assim, mas eu também, ao mesmo tempo, era uma pessoa que não gastava, eu não tinha essa coisa de, sabe, vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton, eu nunca fui assim, eu sempre Sim. fui uma pessoa muito mais simples no meu estilo de vida. Então, eu fui economizando bastante dinheiro ao longo desses 10 anos que eu trabalhei. E aí, no final do ano, eu fiz uma coisa super importante também, que foi entrar em contato com um consultor financeiro, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí o cara me ajudou, o Vitor Gouveia, maravilhoso, ele me ajudou a entender, olha, você tem isso aqui de grana, a gente pode fazer esse tipo de investimento, e neste período que você vai estar viajando, ou que você vai estar entendendo qual é o seu próximo passo como autônoma, esse dinheiro vai te dar um salário X. E, obviamente, assim, não na época da viagem, né? Na época da viagem, foi um investimento que eu fiz mesmo, foi Lógico. quase que o valor assim de um MBA, mas a gente viu da onde eu conseguia tirar, da onde eu não conseguia tirar, e foi assim que eu fiz o Aham. planejamento financeiro, e é algo que eu recomendo muito para as pessoas, assim, de sentar com alguém, entender as suas finanças e tal, e entender como o dinheiro pode trabalhar para você. Sim, não, acho, também concordo, acho importantíssimo, e é o que você É, falou, muitas vezes, principalmente começo de carreira, eu acho que a gente acaba, tipo, beleza, a gente está deixando dinheiro lá na conta corrente, e às é, vezes você até tá economizando, mas você poderia estar fazendo com que essa economia crescesse, né? E muitas vezes a exato, gente acaba nem pensando nisso, né? E quanto mais cedo começa, maior o juros composto vai trabalhando para você, né? exatamente. Naturalmente. Eu não tinha essa visão, assim, não tinha essa visão mesmo. O dinheiro ia ficando lá e, sabe, ia ficando. Eu não cuidava dessa parte. Então, também, eu acho super importante essa viagem também, porque ela me fez. Foi um grande processo de autoconhecimento e também foi um processo que fez com que eu me tornasse. Uma cidadã melhor, assim, em relação, por exemplo, aos meus gastos. Então, assim, eu era uma pessoa que não gastava tanto, mas, tipo, eu não ligava pro que eu ganhava, mas eu tinha, assim, algumas coisas que hoje em dia eu não tenho mais. Por exemplo, eu ia na manicure toda semana. Todo sábado Uhum. eu batia lá cartão na manicure. Hoje em dia eu penso, putz, será que eu preciso disso, sabe? Será que eu preciso ir na manicure toda semana? Ou sei lá, eu comprava várias roupas assim que às vezes eu não usava, e hoje em dia eu falo, putz, será que eu preciso disso? Então, me fez ter uma relação com dinheiro e com o impacto que a minha compra tem, não só para mim, mas para o mundo, enorme, assim, enquanto eu estava fazendo essa viagem, sabe? Então, eu acho que hoje eu me tornei uma cidadã muito mais consciente de cada compra minha é uma compra política, assim, basicamente. Sim. Então, se eu estou comprando, sabe, mais um sapato dentro de 50, não tenho 50 sapatos mais, mas dentro de 50 que eu tenho, eu estou tendo um ato político aqui naquela compra. Então, Sim, hoje eu sou muito mais consciente em relação ao meu cartão. Assim, o meu cartão é um ato político a sim. cada compra que eu faço. Com certeza. E daí, beleza, você decidiu que você, beleza, vou tirar esse sabático e tal. Qual é a reação de família e Nossa, amigos quando você fala, tô saindo de uma multinacional, ganhando bem, para, enfim, sair viajar o mundo? Qual que foi a reação de todo mundo aí? teve dois grandes blocos de reações, assim. Teve reação do tipo, cara, eu quero ir com você. Nossa, que ideia incrível, não sei o quê. Assim, antes de eu ir, eu tomei alguns cafés com algumas pessoas que trabalhavam na Sim, empresa para falar, meu, que é isso que você está fazendo? Nossa, que incrível, sabe? Tipo, ir viajar sim, e estudar ao mesmo tempo. E aí foi quando eu comecei, assim, a entender que aquela questão sabe, de estar meio, sabe, o trabalho está quase que atacando a sua saúde, eu comecei a entender que não era só comigo, assim, eu comecei a entender que tinham outras pessoas nesse canto, assim. Então, assim, teve essa reação de, meu, que incrível, vai mesmo, acho que você tem super que ir, cria um blog, aí começou o negócio, cria um blog, cria um Instagram, que eu não sei o que, coisa que eu nem sabia fazer. Então, teve sim. esse grande bloco de reação.
E teve outro bloco de reação que veio, assim, muito da minha família, que foi você, assim, o que está acontecendo, assim? Você era uma menina tão boazinha, sabe? Você é boazinha, você fez tudo certinho, estudou bonitinho, não sei o quê, e você é louca, assim, veio uma coisa meio de... você é inconsequente de estar fazendo isso, sabe? Porque para a geração, assim, aí veio um choque de gerações, assim, acho que Sim, dos meus pais, dos meus tios e tal, comigo, que era assim, porque para eles, né, enfim, na forma de pensar deles, existe uma forma de ganhar dinheiro, que é ou você é advogado, ou você é médico, ou você é engenheiro, aí tem, né, eu fui lá fazer marketing, que tá lá bem, sim. bem aceito, tal. Mas é trabalhar numa multinacional por muito Isso, tempo, tal, carteira é, assinada, tal. a carteira assinada e ganhar o vale-refeição e não sei o quê, sabe? Então tinha essa coisa e, putz, uma pessoa ir para o mundo e estudar sozinha e, tipo, ir pingando, então ficou uma coisa assim, nossa, que estranho o que está acontecendo, assim. Tipo, antes de eu embarcar no avião, essa é Sim, até uma história boa, assim, minha mãe me ligou, assim, ela tinha me deixado, assim, no aeroporto, já estava pé da vida e tal, e eu, sabe, naquela insegurança, né, porque também era uma coisa muito grande que eu estava fazendo. Ela me ligou, lógico. ela falou assim: nem gente rica faz o que você está fazendo. Então, eu posso, sua irresponsável, sabe? Então, mas depois eles viram, assim, que foram vendo, né, ao longo do tempo, que foi uma coisa, assim, muito boa. Por exemplo, na França, eu cheguei lá na França, e na França, eu fui fazer um retiro budista, no sul da Sim, França. Eu fui fazer um retiro de meditação budista. E para minha família, aquilo era muito estranho, um retiro budista. Tipo, a minha mãe, meu pai, enfim, todo mundo falava assim: Fernanda, você está em Paris, por que você não vai lá na L'Oréal ver se você não consegue trabalho lá? Sabe? Por que você não vai aí distribuir currículo, né? Sabe aquela coisa meio sim. ainda anos 90 que você vai lá distribuir currículo? Você vai num retiro de meditação, que absurdo. Então, foram esses dois grandes blocos de reação, sabe? Gente que apoiou muito e gente que falou sua louca, inconsequente. Sim. E fala um pouquinho, essa parte que você fala da relação com seus pais, familiares, eu passei por situações parecidas, né? E eu queria entender Uhum. um pouco com você como é que foi, como é que você lidou com isso? Você sentou para tentar explicar ou se jogou de tipo, olha, eles não vão entender mesmo, vamos nessa? Como é que foi essa relação com sua Uhum. família? Quando você recebe essa coisa tão negativa, né? Não negativa, né? Mas de não, Sim, pelo amor de Deus, não faça isso. é uma coisa, né, pesada, assim. Eu vinha trabalhando nisso já num processo de terapia, já tinha algum tempo, assim. Quando eu fui viajar, eu já fazia terapia há uns 3, 4 anos. E eu fui entendendo algumas coisas minhas, assim, de muitas coisas que eu vinha fazendo para agradar ou para ser bem aceita, bem vista, que era meio que a forma como, sabe, eu vou ser a menina boazinha da minha Sim, família, da minha mãe, do meu pai, da minha tia. Eu sempre fui na minha família a menina boazinha, a que era quietinha, a que não deu trabalho. Eu nunca dei trabalho, assim. É exatamente isso. Eu nunca dei sim, trabalho no colégio, sempre tirei notas boas, eu sempre era, sabe, a querida da professora, e depois eu fui fazer uma faculdade pública, olha, a Fernanda passou na USP, sabe? Eu sempre fui sim. meio que Todo o a... roteiro que os pais planejam e falam: olha como Exato, a minha filha deu certo, tal, porque eu vejo outros filhos dos meus amigos e eles estão não sei o quê. Sim, exatamente. Eu segui o script certinho, assim, tudo bonitinho. E sim, aí, quando eu fui viajar, eu comecei a ser meio a louca. E como eu lidei com isso, eu acho que eu já vinha lidando, assim, de tipo, ir cortando algumas coisas e tendo a minha independência emocional, assim, do tipo, vou usar uma roupa que meus pais, minha mãe não ia gostar, mas eu vou usar e vou usar assim mesmo, dane-se. Então eu já vinha trabalhando nisso. E assim, eu tive que lidar de uma forma, olha, é isso que eu vou fazer, ouvi muitas críticas deles e tal, mas assim, eu estava muito, muito certa de que era isso
queria fazer. Obviamente que, assim, sempre quando alguém te fala, puta, isso não é legal, você meio que se abala um pouco. Então, mas aí eu tomava, sabe, respirava e falava, não, é isso mesmo que eu vou fazer. E É. assim, eles nem sabem, mas teve um lugar que eu fui que eu não contei. Eles Sim, ficavam sabendo, assim, na hora, sabe? Ah, tô indo para a Etiópia. Se eu falasse para minha mãe que eu ia para a Etiópia, ela ia morrer do coração, sabe? Para os meus sim. pais, porque eles achavam que, nossa senhora, é muito perigoso. Mas aí eu fui e eu contava quando eu estava lá. Sim, não, e eu acho que isso que você comentou é muito verdade, que assim, dá para entender o lado deles também, assim, porque É, eles estão dá. vendo com os valores deles e com a preocupação como pais, tal, mas tem essa coisa que eu acho que é muito importante da gente entender que assim, beleza, eles têm os motivos deles, mas a gente também não precisa, tipo, nós somos seres indivíduos, É, né? E a gente tem as nossas crenças e o que é importante para a gente, e nem sempre, não é porque a gente seguiu a vida inteira seguindo um roteiro que a gente não pode cortar ele se para nós fizer é, sentido, né? Eu acho é. que isso faz total sentido para mim. E como é que você decide os países e os cursos que você ia fazer nesses 3 meses que Aham. viraram um ano? Como é que foi esse processo? Eu comecei a pesquisar muito, assim, e isso é uma coisa que eu levo hoje até profissionalmente no canal, que eu gosto e acho que eu faço bem a parte de pesquisa, assim. Então, tipo, qualquer vídeo, por exemplo, que eu vou lançar hoje, eu faço 1.500 pesquisas e tal para pegar os números, que vem um pouco assim do ambiente corporativo, sabe? Mas Sim, começou fazendo uma grande pesquisa de quais eram os países que eram considerados inovadores, assim, sabe? Eu cheguei numa lista do Fórum Econômico Mundial na época que falava, separava os países por tipo de inovação. Então, por exemplo, na China era a inovação tecnológica, isso que está acontecendo lá. Na Finlândia, que foi um lugar que eu fui também, era uma inovação, não lembro agora o nome, mas era tipo uma inovação social. Então, na forma como eles viviam, na cidade, sabe? Então, por exemplo, cheguei lá na Finlândia, fui comprar leite, na gôndola de leite não tinha leite de vaca, estava lá embaixo, que era o que eu estava acostumada a tomar. O resto sim, era leite vegetal e tudo mais, um estilo de vida, era inovação no estilo de vida. Então, eu fui entendendo quais eram os lugares que eu gostaria de visitar nesse quesito de inovação e também fui incluindo algumas coisas pessoais, assim. Então, por exemplo, lá na França eu fui porque eu sabia que tinha um retiro de meditação que eu queria fazer lá, de um monge que eu super admiro, que é o Thich Nhat Hanh. Então, eu fui incluindo isso. Então, eu meio que peguei um leque grande de opções e depois eu fui cortando de acordo, primeiro com o que eu tinha de grana, né, para fazer tudo sim, aquilo. Depois que eu fui conversando com essas pessoas, então, tipo, o meu professor, a minha amiga, o cara que eu descobri lá em Hong Kong, sabe? Para fazer passar um pente fino nisso e até incluir alguns outros lugares. Então, por exemplo, o primeiro lugar que eu fui foi para Austin, nos Estados Unidos, que eu fui no South by Southwest, sabe? sim, sensacional, E é sensacional. sensacional. Esse foi assim, a primeira coisa que foi, sabe, vai abrindo a cabeça, assim. E eu não ia, eu nem sabia que existia na época o South by Southwest. Então, quem me contou foi essa minha amiga de publicidade, da agência de Sim, publicidade. Ela estava indo lá com o pessoal da agência e ela me convidou, assim. Então, eu fui incluindo. E aí, depois, fui passando esse pente fino de quais eram os lugares que eu ia. Então, foi assim que eu fui definindo. E eu fui, dos cursos, eu fui fuçando mesmo, assim. Então, eu comecei, tipo, digitando no Google, sabe? Cursos de inovação pelo mundo. Aí eu fui descobrindo um mundo de coisas, assim. Acho que sim, uma coisa que eu fui aprendendo era que dava, assim, para eu ir estudar, sabe? Por exemplo, nos Estados Unidos eu fiz um curso de 2 dias em Harvard. Eu imagino que eu ia, sabe, que sim, eu ia achar que eu ia poder estudar em Harvard. Mas eu fui lá, sim. vi que tinha esse curso, que era um curso tipo empresarial, assim, e tal, e tinha esse curso, eu fui lá e me inscrevi. Então foi uma mistura assim de vi um leque de opções grande, depois fui passando um pente fino no que fazia sentido para mim. E como é que uma coisa que era de 3 meses se torna quase um ano? Assim, foi uma coisa tipo, Ah, puta, vou continuar, vou marcando isso aqui e tal. Como é que foi? E se foi uma coisa planejada, tipo, vou seguir? Ou vou mais, tipo, quando você está dando snooze no celular. Ah, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Como é que foi isso?
Foi meio assim mesmo, assim. A princípio era 3 meses, porque eu achava que eu ia só para a Ásia, por causa da palestra da Duda e tal. Então, a princípio era isso que eu queria fazer. Mas aí depois eu vi que eu podia expandir mais e entender como estava a inovação em cada um desses lugares, que foi a história lá do Fórum Econômico Mundial. Então, foi passando de 3 meses, foi passando já para, tipo, 6, 7 meses. E quando eu cheguei na Coreia do Sul, que era o meu último destino, lá em Seul, na Coreia do Sul, eu, cara, não queria voltar, simplesmente assim. Eu me imaginava, meu Deus do céu, isso fazia um pouquinho mais de 6 meses que eu estava viajando. Eu vou chegar no Brasil e não digerir tudo isso que aconteceu comigo, porque foi uma experiência muito intensa, ainda mais porque eu estava sozinha. Eu tinha muitas ideias ainda na cabeça, então eu cheguei lá 6 meses em Seul, fiz uma sessão de terapia, vou falar muito de terapias aqui nesse vídeo. Sim. Fiz uma sessão de terapia com a minha terapeuta aqui no Brasil e tal, e aí eu falei, eu não quero voltar. E assim, acho que em 3 dias eu tinha uma passagem comprada para o Brasil, sabe? Aí eu falei, eu não quero voltar. E durante esta viagem, uma coisa que eu comecei a fazer, que também tem a ver com uma questão de autoconhecimento e de, sabe, ser agradecida pelas coisas que a vida te dá, eu comecei a tirar a minha cidadania portuguesa. Os meus avós, por parte de pai, são portugueses. Eu nunca tinha tido interesse nisso, porque para mim era assim, se eu for morar fora, a empresa que vai me levar, a empresa que vai ver meu visto, a empresa que vai fazer tudo, sabe? Eu achava a Sim. empresa, a mãe a empresa que vai fazer tudo para mim. E eu comecei a tirar o meu passaporte europeu, né, a cidadania portuguesa, com um contador, um cara que morava em Lisboa, era brasileiro, e que ele cuidava disso. E aí a minha terapeuta deu a ideia, tá, então por que você não vai para Portugal e fica lá estabelecida até sair a sua cidadania portuguesa, porque você consegue correr com isso. E aí eu falei, boa ideia. Assim, eu não queria voltar. Então, tipo, eu achei isso aí, falei, não, então eu não vou voltar. E aí eu fui para Portugal. Em 3 dias eu. E aí foi por isso que eu fui para Etiópia também, porque eu tinha comprado uma passagem de Seul para São Paulo pela Ethiopian Airlines. E aí Sim. tinha assim a passagem, né? Chegava lá em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, e depois vinha para São Paulo. Aí eu troquei de Addis Abeba, fui para Madrid, fiquei ali uns 5 dias em Madrid, depois peguei um trem de Madrid para Coimbra, porque também na época era bem verão europeu, assim, então estava super caro ficar em Lisboa, ficar no Porto, nessas grandes cidades. E aí eu vi que tinha Coimbra, que era uma cidade universitária, que eu conseguiria ficar ali por uns 3 meses em algum apartamento. A princípio eu aluguei um Airbnb, depois eu estendi com a dona ali do apartamento, e não ia sair tão caro, e Coimbra era tipo 1 horinha de trem até Lisboa, então foi assim que eu fiquei. E foi ótimo ter feito isso, porque foi o único momento da viagem que eu assentei, assim, sabe? Que eu fiquei no mesmo lugar, fiquei em Coimbra lá Sim. 3 meses, pensando em tudo que tinha acontecido, escrevendo e tal. Então foi um momento bom de digestão. Então foi por isso que mudou, porque eu não queria voltar, mas aí foi bom, porque eu realmente acelerei o processo da cidadania portuguesa, e foi isso até que me fez ir trabalhar em Londres depois, mas aí a gente vai falar mais para frente. Sim. Mas então foi isso. Você fez a parte da Ásia e depois falou, beleza, vou continuar. Vou passar por mais países, tal. Eu não vou lembrar direitinho, assim, mas eu comecei... A minha primeira parada foi nos Estados Unidos, que aí eu fui no South by Southwest. Aí depois eu fui dentro dos Estados Unidos, né? Fui para São Francisco, porque eu queria muito conhecer o Vale do Silício e tal. E aí eu fui lá na bicicletinha do Google, não sei o quê. Aí depois, aí depois eu fiz o curso em Harvard, né? Dos 2 dias de inovação e estratégia. Aí depois eu fui para a Europa. E aí eu fui para a França, aí eu fui para a Inglaterra, aí eu fui para a Finlândia. Então eu fiz alguns países ali da Europa. Depois eu fui para a Ásia, que era assim o grande destino que eu tinha e tal. Eu fui para a China, fui para Singapura, fui para Hong Kong, fui para a Coreia do Sul, e aí era para ter voltado. Fui para o Camboja, fui para outros lugares, aí era para eu ter voltado, aí não voltei. Aí eu resolvi ficar em Portugal 3 meses, e aí de lá, de Seul, por causa dessa passagem da Ethiopian Airlines, aí eu fiquei 2 dias em Addis Ababa, conhecendo ali a cidade, depois fui para Madrid, tudo isso por conta de voo, né? Essas coisas aí Sim. do que faz.
Aí fui para Madrid e tal, e aí depois eu voltei para Portugal. Então foi assim. Foi uma Entendi. volta mesmo. E quais países você mais gostou? Assim, seja pela experiência, seja pelo país, seja pelo curso, quais são os países que você fala, puxa, caramba, isso aqui foi algo que quando você vai fazer um sabático, faça, faça esse lugar aqui. Olha, os países que eu mais gostei foram, assim, os mais surpreendentes. Não sei se é tipo um checklist para todo mundo que vai fazer um sabático, assim, sabe? Mas, por exemplo, eu amei o Camboja. O Camboja, para mim, eu trago assim no coração, sabe? Eu cheguei no Camboja porque, nessa história de inovação e tal, eu tinha visto na internet que tinha uma escola tipo, uma escola de empreendedorismo numa cidade pequenininha do Camboja, que era administrada por uma empresa da Finlândia, e tipo, eu descobri essa escola, assim, eu falei, nossa, eu quero muito ver, que como assim, sabe, no Camboja, que é um país Sim, super pobre, assim, bem carente e lógico. tal, e era uma escola mesmo para desenvolver jovens talentos, e eu queria muito ir, e assim, eu nunca achei essa escola até hoje eu não sei dela mais, ela estava na internet, mas ela, assim, não existia. E eu fiquei lá no Camboja turistando, assim, e uma coisa que me tocou muito, aí começa essa coisa, né, de você virar um... Viagens te fazem ser um cidadão mais consciente, assim, sabe? E aí, cheguei lá em Phnom Penh, na capital do Camboja, e fui turistar, assim, e aí eu vi que tinha, tipo, um campo de concentração, sabe? Tipo na Alemanha, quando você vai para a Alemanha, e Sim, você vai... caramba. Tipo, eu já tinha ido para Polônia, assim, e tal, e tinha Auschwitz, eu tinha ido e tal, e aí eu vi que isso era um dos passeios turísticos do Camboja, era ir visitar um campo de concentração, assim, aí eu... Que, obviamente, não existe mais, que é, tipo, já é inativado. Sim. E aí eu peguei, assim, no hotel, um tuk-tuk, e aí assim, eu fui criando conexões com as pessoas, assim, o motorista do tuk-tuk era a coisa mais fofa do mundo, assim, a gente não conseguia se comunicar, assim, pela língua, mas ele era um amor, sabe? Ele foi super carinhoso comigo, assim, e aí, tipo, no final do passeio eu comprei um Ferrero Rocher para ele, sabe? Eu guardo ele no coração. Mas, enfim, fui visitar essa parte do Camboja, e fiquei chocada em saber que os caras passaram pelo Khmer Rouge, assim, que eles chamam, que foi um período no final da década de 70 do Camboja, que chegou um maluco e aplicou lá um modelo tipo do Hitler mesmo, assim. Então, ele colocava as pessoas em campo de concentração, cortava o cabelo da galera, foi bem assim, na época lá da Guerra do Vietnã e tudo mais. Tem até um filme da Angelina Jolie, um dos filhos dela lá adotou lá no Camboja, né? Então ela se Uhum. conectou muito com essa história. E aí eu fiquei bem tocada de saber que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história, sobre o Khmer Rouge do Camboja. Eu não sabia que tinha tido um massacre, assim, 30% da população do Camboja morreu nessa época, ou torturada, ou morreu doente dentro dos campos de concentração. Bem essa coisa de Hitler, assim, né, nazista. E isso me tocou muito, assim, eu falei, cara, como é que eu não sabia, sabe? Por que que nesse canto do mundo eu não sabia que isso tinha acontecido, mas eu sabia que tinha acontecido na Alemanha, Sim, uma tragédia humanitária tão grande quanto. E aí, assim, me tocou muito. E as pessoas no Camboja são super calorosas, amorosas, assim. Eu fiquei muito agradecida a todo mundo que eu conheci lá, apesar de eu não conseguir me comunicar com ninguém. Então, assim, o Camboja foi um lugar que me tocou. E, assim, outro lugar que me tocou bastante foi na Etiópia, foi em Addis Ababa, que era um lugar também que não estava no meu roteiro, eu meio que fui só porque eu tinha que voltar para Portugal. E aí eu fiquei 2 dias em Addis Ababa, aluguei uma excursão lá, um tour pela cidade, e eu fiquei, assim, maravilhada, assim, me veio uma coisa meio de ancestralidade, assim, sabe, eu vi o quão semelhante a gente é com aquele país na África em relação às cores, à cultura, à forma de se vestir, sabe? Eu fiquei bem maravilhada, assim, foi um lugar que me tocou, assim, tipo, eu fui conhecer uma igreja lá, em Addis Ababa, que se chama St. Mary Church, alguma coisa assim, que é uma igreja que fica bem no alto de uma colina, assim, é uma igreja bem diferente de tudo que a gente está acostumado, assim, uma sim. igreja colorida, tipo, um formato
meio circular, assim, a galera lá rezando, obviamente que eu não entendi, assim, mas veio uma energia tão grande, aquela coisa em mim, sabe, que eu vou levar para sempre, assim, veio uma voz na minha cabeça que me dizia assim, você tem sorte de estar aqui. E eu Aham. realmente tinha muita sorte. Aí eu comecei a chorar, aí o guia, assim, ficava, tá tudo bem, você tá bem, isso que é uma água, porque eu comecei a chorar com aquela energia, aquele povo, sabe? Eu falava, Caramba. nossa, eu estou muito emocionada de estar aqui. Aí eu comprei dessa igreja 1/3, que eu tenho até hoje, virou meio meu amuleto, assim, da Sim. sorte, porque foi uma coisa, sei lá, uma coisa espiritual que aconteceu ali. Então foi muito legal. Sim. Daí, beleza. Daí você falou que você foi para Coimbra e você mencionou que depois você descola um trabalho em Londres, né? O que É, que te fez, beleza, tipo, você estava quase voltando para o Brasil e daí, ok, agora eu vou para Londres e você acaba uhum, ficando pouco tempo lá, né? Então, o que é que te é. leva até Londres e o que é que te leva de volta ao Brasil depois disso? Tá. Entre Coimbra e Londres, eu voltei para o Brasil. Então, tipo, eu Ah, fiquei um entendi. tempinho lá em Coimbra e voltei para São Paulo. Acabou meu sabático, acabou a viagem e tal. E eu fiquei aqui tentando entender o que, que eu ia fazer da minha vida, assim, sabe? Porque tinha sido uma experiência muito grande, eu ainda estava meio perdida, porque, assim, apesar de eu ter estudado inovação, não sei o que, eu comecei a ver que não era muito isso que eu Aham. queria, entendeu? Eu comecei a ver que a inovação que eu estava buscando não era muito essa, era uma inovação muito mais pessoal que eu estava buscando, não era tipo de inovação de business, de negócio, não sei o que era da onde eu tinha vindo, assim, sabe? Sim, E aí eu fiquei aqui no Brasil um tempo tentando me entender, fiz alguns freelas, tudo mais, comecei a escrever esse livro dessa viagem, que era uma coisa que eu queria botar para o mundo, mas eu nunca conseguia terminar esse livro. E aí, no começo de 2019, começou a me dar um medo muito grande de, ai meu Deus, eu preciso voltar para o trabalho, eu preciso voltar, o que o mercado vai dizer de mim, sabe? sim, Eu tô aí de boa, sabe? E aí eu comecei a buscar emprego de novo. Só que aí eu falei, putz, já que eu vou voltar para o mundo corporativo, eu vou voltar na Europa, porque eu tinha gostado de lá, eu não queria mais ficar no Brasil na época e tal. Aí eu falei, vou voltar. E aí eu voltei para Portugal de novo, antes de Londres e tal. Eu morei lá de novo, então Portugal tá tipo no meu coração. E eu sim. fiquei, por causa da cidadania portuguesa, buscando emprego na Europa. Assim. Então, eu me inscrevi em vagas na Unilever de Portugal, eu me inscrevi numa vaga na Espanha. Onde aparecia uma vaga, eu falava, eu vou. E aí, por indicação de uma amiga que trabalhava na Rect, que foi onde eu trabalhei lá em Londres, ela falou: Olha, vai ter uma vaga aqui que eu acho que é a sua cara, vou mandar seu currículo, vamos ver se vai. E aí ela mandou meu currículo para lá, era uma vaga de trade marketing. E aí, como eu estava lá em Portugal, assim, eu fui 3 vezes para Londres para fazer as entrevistas, eu queria fazer pessoalmente, assim. E aí eu acabei passando em Londres nessa vaga de trade marketing, isso em setembro, assim, de 2019. Foi o período que eu fui morar lá. Então, e aí já conto, não sei se eu já conto tudo que aconteceu lá, você quer. Sim, vamos lá, vamos lá. Tá. Só que assim, eu fui movida de volta para o mundo corporativo pelo medo, não foi pela vontade de eu quero voltar, não foi, foi o medo me moveu. E Sim. aí, por isso, a partir do. Assim, cheguei em setembro em Londres, fui trabalhar na Rect. Na primeira semana, eu já saía chorando todos os dias da empresa, Caramba, Fê. basicamente isso, assim. E não é culpa da empresa, assim, a empresa Sim, foi sim, super é o legal fit trabalhar que na. você tem e tal, e o É, que você é, espera, eu acho, às vezes, né? exatamente, assim, foi super legal trabalhar lá, a galera era muito legal, assim, eu tinha uma imagem que os britânicos iam ser meio secões, assim, sabe, Sim, mas não é nada disso, assim, os caras acolhem do jeito deles, obviamente, mas eles são super educados, assim, todo dia você chega lá, sei lá, toda segunda-feira você chega lá, os caras perguntam, como foi seu final de semana, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa aqui, porque eles sabiam, né, que eu meio que caí ali meio de paraquedas, assim, sabe? Só que eu, naquele ambiente, eu falei, nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha tantos planos, eu tinha tantas ideias, eu tinha tanta coisa que eu queria fazer e não fiz pelo medo, e aí, com medo, voltei para cá.
E aí eu fiquei de setembro a dezembro matutando o que eu ia fazer, assim, será que eu continuo? Porque era uma puta oportunidade, sabe? Não é Sim, todo dia baixa uma vaga para você para trabalhar na Inglaterra, sabe? Num emprego legal, lógico. numa empresa legal, não é todo dia, mas eu estava super infeliz, super, super infeliz. E lá trabalhava-se muito, assim, também, assim, Sim, em relação a horas trabalhadas, assim, era assim, eu trabalhava às vezes de final de semana, então eu estava entrando naquele ciclo de novo, que era um ciclo que eu já tinha visto que não era o que eu queria para mim. E aí, em dezembro, eu voltei para o Brasil por causa do Natal, assim, voltei para passar Natal aqui e tudo mais. Aí eu reencontrei uma pessoa que era o meu atual namorado hoje, assim, a gente se sim. reencontrou e tal, e a gente já tinha algumas coisas antes. E aí, assim, a gente passou o Natal e Ano Novo juntos, e aí ligou uma coisa com a outra, assim, sabe? Eu já não estava feliz, putz, entrei nesse relacionamento aqui, e aí eu falei, não, eu vou pedir demissão. Aí eu voltei. Aí foi necessário muita coragem, assim, sabe? Porque racionalmente, cara, ganhando em pounds, como é que, sabe, você pede demissão num Lógico. emprego desse, assim? Hoje em dia eu prefiro nem ver quanto tá o pound real, porque me dá depressão, de verdade, depois dessa Sim, escolha, assim, sabe? Racionalmente, pensando só no dinheiro e tal, e é louca, realmente é louca, mas não fazia sentido para mim estar ali, sabe? E aí lógico. eu falei na volta do Natal, assim, inclusive foi dia 6 de janeiro, eu falei, gente, eu vou sair mesmo, eu não tô feliz. Aí eles tentaram fazer com que eu ficasse e tal, porque tava legal, assim, o trabalho mesmo, tava Sim, bacana. Mas aí eu falei, não, eu vou sair mesmo, e meio, eu pedi demissão sem saber qual era o meu próximo passo, assim, mas eu falei, aí eu fiquei mais 3 meses lá na Inglaterra, que era meio que o tempo que eu tinha que ficar mesmo, pelo contrato e tudo mais. E aí, puta, voltei para o Brasil em abril de 2020, começo da pandemia. Voltei para o Brasil com a sim. galera, tipo, usando máscara no avião, assim. E eu, naquela época, né? Obviamente, hoje eu falo, nossa, Fernando. Mas, tipo, naquela época eu ainda não usava máscara. Em Londres Lógico, lógico. demorou muito, assim, para as coisas acontecerem, de tipo, lockdown, e usem máscara e não sei o quê. A gente tava, sabe, meio que achando tudo aquilo muito estranho. E aí eu voltei para o Brasil no comecinho da pandemia, todo mundo usando máscara, e aí começou a pandemia. Também foi um momento bem introspectivo, assim, de pensar em quais eram os meus próximos passos, o que eu ia fazer. Foi um momento de muita, muita reflexão. Então, foi por isso que eu voltei de Londres. E assim, você, como você comentou, você se voltou para o Brasil de fixar raízes faz pouco tempo, né? Foi 2020. É, Você tem algum plano, alguma vontade de talvez ir para algum outro país para morar, trabalhar, fazer alguma coisa? Ou sua cabeça está agora mais focada no Brasil? eu sou meio. Eu tenho um nômade digital dentro de mim, assim, sabe? Sim, Eu sou uma pessoa, depois dessa viagem, depois de, sabe, ter ganhado tantas asas, assim, sabe? Tem aquela música lá do Chico César, quando ganhei asas, voei. Isso sou eu, sim, assim, quando eu ganhei asas, eu voei. Eu tenho muita vontade de poder morar aonde eu quiser e no momento que eu quiser, sabe? Então, assim, eu tenho vontade ainda de, tipo, eu tenho uma vontade, assim, de, eu quero ir morar no Camboja 6 meses, sabe? Foi um país que me sim, conectou, assim. Então, por isso que eu quero me estruturar e venho me estruturando profissionalmente, financeiramente, para que eu possa trabalhar de onde for. Eu não tenho assim, se eu te falar, eu quero ir morar nesse lugar, eu quero, sabe? Mas eu tenho essa vontade de poder sentir que eu tenho liberdade de, se eu quiser ir trabalhar num navio, algum momento da minha vida, eu vou trabalhar, assim, sabe? sim, De ir me sim, levando para os lugares, assim. Então, eu tenho essa vontade de ir pingando, não sei se pingando é o nome certo, sabe? Mas de poder ter essa liberdade de agora eu estou aqui em Santos, mas se eu precisar estar em São Paulo amanhã, eu tô. E se eu precisar, sabe, ir fazer, sei lá, ir lançar um livro em Portugal, eu vou lançar, sabe? Eu vou sim. ficar um tempinho lá. Então, eu tenho essa vontade de poder ser livre e estar aonde eu quiser. E é para isso que eu venho me estruturando, sabe? Sim, que legal, Fê.
E É. essa última pergunta, eu costumo falar que a resposta dela seria assistir nosso papo inteiro. Mas, para a gente fechar, que dica que você daria tanto para quem quer ter alguma experiência na gringa, quanto para quem quer fazer um sabático? Assim, o que é que você acha que seria legal as pessoas saberem, ou que de repente você gostaria de ter sabido na época que você estava ou indo para o Panamá, ou começando seu sabático, para essas duas situações? Eu acho que, assim, a primeira coisa, que foi o que a gente falou bastante, é de se planejar financeiramente, assim. Porque, em geral, um sabático significa, falando do sabático, né? Significa que você saiu do lugar onde você estava trabalhando, que vem, né, aquele dinheiro todo mês e tudo mais, e você vai ficar um tempo por você mesmo. Então, eu acho que você, até para te dar uma paz de espírito, você precisa se planejar financeiramente, assim, entender das suas finanças, baixar o seu nível de gastos, que nem eu falei, né? Putz, eu baixei bastante o meu nível de gastos, mas não que isso hoje seja ruim para mim, mas eu acho que isso até me fez bem. Mas e se planejar financeiramente, eu acho que é uma das coisas principais. A outra, para sabático, o que eu falo também é ter um objetivo no seu sabático, assim. Então, tipo, meu objetivo na época era estudar inovação e sair daquela coisa, daquela pegada louca que eu tava no dia a dia, que acho que foi um objetivo maior até do que o negócio da Sim. inovação, que foi, assim, respirar de novo, sabe? Sabe quando, sei lá, uma florzinha morre, ela precisa, ela precisa, sabe, ser regada e não sei o quê, para meio que ela, sabe, respirar. Então, eu acho que esse foi o meu grande objetivo. E muitas pessoas que vêm falar comigo, em especial, assim, mulheres, vêm falar comigo também querendo ir fazer um sabático para repensar alguma coisa na vida delas. Então, tipo, tem gente que assim, ó, tô terminando um relacionamento, um casamento de 4 anos e eu acho que um sabático é bom para mim. Eu falo, puta, eu acho que é ótimo para você, eu acho que é um momento bem importante, assim, eu tô saindo da empresa, eu tô sendo demitida, sabe? Então, eu acho que esses são momentos super importantes. Então, ter um objetivo, assim, olha, estou indo para me reestruturar, para descansar, sabe? Saber o meio que você quer. E a outra dica que eu acho que é uma coisa que eu fiz, mas eu queria ter feito mais, faça um marketing pessoal desse seu sabático aí, faça, sabe? Então, Aham. tipo assim, posta nas redes sociais, tem gente que fica preocupada, achando que, putz, o sabático vai fazer mal para minha carreira. Ah, mas o que vão pensar de mim? Que eu tô aí viajando, que eu tô nas Maldivas, com a perna pro ar, sabe? Mas não, tipo, o meu sabático me ajudou muito a arrumar o meu emprego em Londres, porque foi um diferencial. Quem tinha feito um sabático e foi estudar e foi viajar sozinha? Ninguém. Então, é um puta de um diferencial para mim. Então, faça um marketing pessoal, assim, vai dividindo no LinkedIn as coisas que você está aprendendo. Outro dia mesmo, eu vi uma pessoa que estava fazendo um sabático, ela tinha se planejado para fazer um sabático, aí veio a pandemia, não deu para viajar, ela ficou em casa mesmo, em São Paulo, fazendo o sabático dela, mas ela foi lá e escreveu 6 coisas que eu venho aprendendo, sabe? E uma dessas coisas é sempre o parar, assim, você para, você sabe, respira, reflete. Ela foi, dividiu isso no LinkedIn e teve sei lá quantos likes, sabe? Então Sim, aproveita para dividir isso, assim, porque acho que isso é um marco, é muito importante, não é sempre que a gente faz um sabático, sabe? Então sim. é legal contar. E eu acho que tem uma coisa bacana de quando você bota no papel ou bota na rede, eu acho que até para você mesmo ver as coisas, é muito É, interessante de você, puxa, olha, eu passei por tudo isso, dá um pouco mais de é, clareza às vezes, né? Uma coisa para mim é, que talvez seja um pouco viagem nisso, mas foi quando eu tive que fazer a minha petição do meu visto, que eu tive que colocar uhum, tudo que eu fiz na minha carreira, e eu falei, caramba, puxa, eu já fiz tudo isso é, aqui, eu não tinha muita noção, sabe? E, é, e, e é legal realmente, tipo, e as redes sociais têm essa coisa de dividir com as pessoas, né, e trocar, que eu acho que as redes sociais não são é, tudo maravilha, mas tem uma parte é, muito legal, que é essa de poder trocar experiências, das pessoas poderem ver, que uhum. eu acho que é muito interessante, com certeza. Exatamente, total. Assim, eu lembro que a primeira foto que eu tirei do sabático, né? Eu falei, eu era zero Instagram, assim, mal sabia usar, eu era meio tímida, assim, ai, né? Aí a primeira foto, a primeira foto que eu tirei era tipo as minhas malas, assim, na frente da casa que a gente alugou, que eu fui com a agência, né, para Austin. Que a gente alugou lá para ir no South by Southwest e eu contava no Instagram, olha, gente, eu vou fazer essa viagem, eu vou para X países, eu tô fazendo sozinha, não sei o quê.
E assim, a galera chegou e comentou tanto assim que me deu uma força, um gás de tipo, nossa, eu tô fazendo certo, é o caminho, apesar da minha mãe ter falado, sabe? Ah, nem gente rica faz o que você faz. Mas assim, me deu uma certeza que aquilo era para minha vida, assim, profissional, pessoal, aquilo era importante. Então, é legal dividir, assim, e fazer stories, enfim, e aprendendo, sabe, a Sim. dividir as coisas. Às vezes a gente fica, ai, nossa, o que vão falar? Ou, não tô bonita hoje. Eu tive, sabe, é verdade, teve foto que eu não postei, que eu devia ter postado, porque eu achava que eu não tava bonita. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Tira isso da Sim, cabeça. Então, eu acho, lógico. eu acho que é importante isso, assim, dividir com as pessoas. E você vai Sim, tocar, que você toque uma pessoa, você já tocou bastante, assim, sabe? sim, com Então é certeza. isso. Sensacional, Fê. Poxa, muito, muito obrigado por esse papo. Acho que a gente já está, tipo, quase de 1h30 conversando, mas Ai, passou meu para mim Deus! super rápido. E muito obrigado, Fê. Adorei o papo, adorei poder voltar a conectar com você e tenho certeza que vai ser tão inspirador e tão divertido para quem está assistindo quanto foi para mim. Então, de novo, só obrigado de novo e valeu, Ah, Fê. que bom, eu que agradeço, eu adorei. É muito legal quando a gente para falar da gente, né? Que a gente às vezes não tem tempo para isso. É uma Então é muito delícia. legal parar para refletir. Adorei o papo, assim, adoro o seu canal. Você é uma grande inspiração para mim. Você Ah, começou obrigado. no YouTube, botando a cara para bater. Então eu adorei. Estou aí. Quando quiser de novo, estamos aí. Valeu, Fê. E também deixando de novo o convite para quem está assistindo de assistir o meu papo com você no seu canal. Isso. No meu E é canal, isso. chama Fernanda Henrique, super criativo. E aí o Mar vai estar lá também, falando da mudança de carreira dele. Queria agradecer de novo a Fê por esse papo sensacional. Espero que tenha sido tão legal para vocês quanto foi pra gente. E lembrar vocês que tem um papo meu no canal dela, então já aproveita, clica no link que está na descrição ou talvez até aqui na tela para ver o que a gente conversou lá, conhecer um pouco mais do canal dela e se puder deixar lá uma inscrição, um joinha, também agradeço demais. Mas é isso aí, galera. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!